Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai acompanhar mais um pouco dos nossos conteúdos. Então vamos observar aí qual é o conteúdo que a gente vai estudar nessa nossa aula de hoje. Na nossa aula 32, traz aí para a gente como objeto de conhecimento aspectos quantitativos das transformações químicas. E o nosso detalhamento, mudanças de estado físico da matéria, estrutura molecular dos estados físicos. Então esse aí é o conteúdo que a gente vai observar a partir de agora. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, a nossa aula inicia agora e a gente vai estudar aí um pouco mais dos conteúdos da química, né? A partir dessa aula a gente vai dar um pouco mais de foco ali nos conteúdos relacionados com a química, e são diversos conteúdos aí que a gente tem para entender, mas a gente vai iniciando, né, fazendo essa introdução ali à química. A química é uma ciência aí muito importante, ela está presente no nosso dia a dia, é importante a gente perceber que a gente está interagindo com a química constantemente. O simples fato de a gente estar aqui respirando, a gente está absorvendo ali o ar, e o ar é química, né? O ar é matéria também. Então, alguns desses conteúdos relacionados com a química é importante para nosso dia a dia. E sempre que a gente fala em química, né, a gente tem ali uma grande gama ali de assuntos relacionados. Muitas pessoas, às vezes, falam da química, elas estão pensando, às vezes, num lado negativo, né, dos explosivos, de algo tóxico, por exemplo, drogas, né, mas a química, ela é muito importante para a gente, né, em diversos aspectos, como eu falei anteriormente. Está presente aí na nossa respiração, na nossa casa, na nossa cozinha, por exemplo, o simples fato da gente cozinhar. Sabe, você vai fazer um bolo ali, você está misturando alguns ingredientes, né? Depois vai colocar ele para assar. Isso é química pura, você está transformando alguns ingredientes ali, alguns materiais, né? Depois que coloca para assar, ele vai se transformar. Então são diversos elementos ali presentes na química que a gente pode perceber na nossa casa, certo? E em outros locais também. Então, ao longo dessas aulas, vocês vão poder perceber os conceitos que a gente vai trazendo aí relacionados com a química que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. A química também ela é muito importante ali para a medicina, né, na descoberta ali de alguns fármacos, né, alguns elementos ali que vão ser utilizados para tratar doenças, por exemplo. E aí a gente sempre inicia os nossos estudos da química, né, trazendo os conceitos ali de matéria. Então vamos observar aí na nossa imagem o conceito de matéria. Olha só. Matéria, então, é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. E essa palavra matéria, ela vem do latim, né, materia, e quer dizer aí substância física. É qualquer coisa que possui massa. É tudo que tem volume, podendo se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Então você conseguiu aí perceber, visualizar ou interagir com algumas dessas substâncias, né? Alguns desses itens ali, porque eles têm matéria. Por exemplo, a gente tem um automóvel, né, que é um exemplo de matéria. A bactéria também é um exemplo de matéria. O nosso corpo, olha aí, é exemplo de matéria também. E a água também é matéria. E como a gente pôde observar, elas vão se apresentar nesses estados, como a gente observa aí, sólido, né, o carro ali que tem a sua lataria, né, o seu material sólido, por exemplo. A água no seu estado líquido, gasoso no ar que a gente respira, por exemplo, certo? E ainda falando mais sobre a matéria, a gente observa aí na próxima imagem, a matéria de um corpo, ela é medida pela densidade de sua massa, medida normalmente em quilogramas. Né? Geralmente, como é que a gente vai medir a nossa massa? Quando a gente quer saber, quanto será que eu estou pesando? O que a gente faz? A gente sobe ali numa balança, não é verdade? Então a balança ela vai servir ali para a gente medir a quantidade, né, de massa do nosso corpo. Então a gente quer saber quanto é que a gente está pesando, subiu lá na balança, tem gente que se assusta com o peso, mas é justamente para saber a quantidade lá de matéria daquele corpo, né, que é medida em massa, ou no caso aqui, ó, em quilogramas, certo? A matéria possui características próprias que são conhecidas e estudadas como propriedades que fazem possível sua distinção. O que a gente
entende aqui como distinção? Né? Uma forma de diferenciar a matéria. Então a gente vai ter matéria de diversos tipos ali e elas vão ter cada uma as suas propriedades. Existem propriedades ali que são gerais da matéria e propriedades específicas, né? Aí na imagem você observa algumas árvores, né? A gente observa que também é exemplo de matéria. Dessa matéria aí a gente pode retirar o corpo, né? Que é o tronco dessa árvore que vai ser utilizado ali para fabricar casas, canoas, cadeiras, por exemplo, certo? Na outra imagem a gente observa ainda um pouco mais sobre as propriedades da matéria. Essas propriedades, elas possibilitam as mudanças no estado da matéria. E elas podem ser físicas ou químicas. As mudanças de caráter físico, elas não alteram a composição da substância. As mudanças de caráter químico, elas transformam uma substância variando sua composição e estrutura. Então, olha só, nós temos aqui dois exemplos. Lembra que nós vimos anteriormente aquele tronco aquela árvore, né, de onde a gente vai tirar o tronco, a madeira. Daquela madeira a gente vai poder construir utensílios de madeira, como esse aqui que a gente está observando, né? A gente pode fazer ali cadeiras, colheres de pau, né, utensílios que a gente vai usar no nosso dia a dia. Então você pegou aquele tronco de madeira, lapidou ali, né, fez todo o seu procedimento, você não mudou a composição da madeira, você apenas reduziu, transformou ali fisicamente. Então essas mudanças que não mudam a composição da matéria é chamada de mudança física. Agora, quando você vai alterar o caráter dessa matéria, como por exemplo, aqui nós temos o carvão, né, e o carvão, o que aconteceu? Aconteceu ali uma queima, né, um processo ali onde queimamos a madeira para fazer um fogo, por exemplo, né, para fazer ali um churrasco, vamos dizer assim, a gente vai usar o carvão. E o carvão, ele é a matéria, no caso, a madeira queimada. Na queima a gente tem o quê? Uma transformação. Aconteceu ali uma transformação química, né, com a combustão, a queima desses elementos, da interação com o oxigênio. Então a gente vai ter ali o carvão, e desse carvão ele depois vai ser reduzido em cinzas, né? Então a gente tem aí uma transformação que não foi só na estrutura da matéria, foi também na sua composição. Então aí a gente tem uma transformação de caráter químico, certo? Vamos ver aí na nossa próxima imagem um pouco mais sobre a constituição da matéria. De uma forma geral, toda matéria é formada por uma unidade estrutural básica, denominada átomo. E a gente ainda vai estudar um pouco mais aqui sobre o átomo, né? O átomo nada mais é do que a unidade básica funcional da matéria. Toda a matéria ela vai ser composta ali por átomos. Quando dois ou mais átomos se combinam, formam as moléculas, certo? As quais podem constituir substâncias químicas, assim como átomos isolados. Então a gente vai ter aí diversos elementos químicos que a gente encontra na natureza, que podem ser formados por um único átomo ou pela combinação de outros átomos formando aí as moléculas. Como, por exemplo, nós temos aqui na imagem a molécula da água. E a molécula da água ela vai ser formada a partir da combinação do átomo de hidrogênio, que é esse que a gente observa aqui em azul, e do oxigênio, que é o que está aqui em vermelho. Então a molécula da água ela vai receber aqui essa nomenclatura, né, de H2O. Por que 2? Olha quantos nós temos de hidrogênio. São 2, né? Esses 2 aqui, ó. Então H2O. Quer dizer então que a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Fizeram essa combinação formando uma molécula que é a molécula da água, por exemplo. Mas será que existe algo que não seja matéria? Né? Tudo que a gente encontra aí na natureza, tudo é matéria? Então olha aí, com certeza sim, né? Será que existe algo que não seja matéria? Sim, existe algo na natureza que não vai ser matéria. Porém, nesse caso, é denominado de energia. Então, o que não é matéria é energia. Como os seguintes exemplos. Nós temos aí a luz, denominada de energia luminosa. O som, denominado de energia sonora. Temos também o fogo, que é uma associação das energias térmica e luminosa. A eletricidade, denominada de energia elétrica. E o calor, né, que é denominado de energia térmica. Então, como a gente pôde observar aqui, ó, o que não é matéria vai ser energia. Né? Como exemplo, a gente tem a energia térmica, energia elétrica, luminosa. Né? A gente pôde observar aqui também a energia sonora. Então, o que não for matéria vai ser energia, certo? E aí a gente observa agora o conceito aqui, ó,
de energia aqui nessa imagem. Então, olha aí. A energia, ela pode ser definida como uma força capaz de produzir ação e movimento. Assim, é muito simples diferenciar a matéria de energia, já que uma ocupa espaço e possui massa e a outra não, certo? E aí, como a gente pode observar, né? O que não é matéria, então é energia. E aí a gente está vendo o conceito então de energia, falando que ela pode ser definida como uma força que é capaz de produzir ação e movimento. A gente não consegue visualizar, mas a energia, ela pode gerar algo, né? Como no caso, ela vai produzir aí ação e movimento, né? Ela vai gerar energia, ela vai gerar luminosidade, né? Como a gente pôde observar, certo? E aí lembra que nós falamos que a matéria, né, ela vai se apresentar ali nos seus estados físicos. E a gente conhece basicamente na natureza 3 estados físicos, né, que são sólido, como você pode observar, líquido e gasoso. E olha só, para diferenciar, né, para a gente entender melhor, a gente tem aqui, ó, as moléculas, né? As moléculas, elas estão aqui, ó, representadas nessa imagem. Nós temos aqui, ó, a água no seu estado sólido, o bloquinho de gelo ali. O que acontece com essa molécula da água no estado sólido? Observa aqui, ó, que elas estão todas agrupadas, bem próximas ali umas às outras, né? Elas estão ali nesse estágio ali onde elas estão aparentemente, né, descansadas ali, todas unidas ali próximas umas às outras. À medida que essa matéria ela recebe calor, esse grau ali, essas moléculas, elas vão se agitar. Então observa que aqui no estado líquido elas já estão um pouquinho mais separadas, né? Não tem mais um aspecto formado. Porque lá no caso do sólido, ela vai ganhar o formato do recipiente onde ela estava. Nesse caso foi aquela forminha de gelo. E ela ficou no formato do bloquinho lá. Quando ela vai derretendo, a partir do momento que se adiciona calor, esse gelo ele derrete, né? Aí você observa a água no seu estado líquido. Aí o líquido, a água que a gente consegue beber, né? Aqui ocupando esse copo, por exemplo. E aí, se a gente colocar essa água aqui no calor para ferver, por exemplo, o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão se agitar ainda mais, né, por causa ali da presença do calor. E aí a gente observa que elas estão mais dispersas ali entre elas, né, observando aqui o estado gasoso, né, onde a água começa ali a evaporar, por exemplo, para o ar atmosférico. E as moléculas estão mais separadas e dispersas nesse meio, certo? Então a gente vai observar agora com um pouco mais de detalhes cada um desses estados aí que a gente observou. Vamos observar o estado sólido. As moléculas conectam-se com uma força suficiente que resulta em formato e volume definidos, né? Então, nesse caso, aqui as moléculas estão agrupadas e elas vão apresentar um formato e um volume definido, como o nosso cubinho de gelo lá que a gente pôde observar, que ele pega ali o formato da forma de gelo, né? Se você colocar a água numa garrafa PET no congelador, ela vai ficar no formato ali daquela garrafa, né? Ela apresenta ali um formato em volume definido. Pouca energia cinética entre as partículas, né? Elas ficam ali em repouso, aparentemente, e ainda que exista uma pequena movimentação entre elas, não é possível visualizá-la macroscopicamente, ou seja, a olho nu, né? Seria necessário utilizar ali um microscópio, né? Para que, se fosse possível, observar ali essa pequena movimentação acontecendo entre as moléculas. Mas a gente não tem só o exemplo do gelo, né? O exemplo da água. A gente vai encontrar as matérias no estado sólido em diversos exemplos. Como, por exemplo, aqui nós temos, ó, uma pepita de ouro, né? Que é como se fosse uma pedrinha aqui, ó, de ouro. Aqui a gente encontra uma outra matéria, né? A gente tem um outro exemplo de matéria no estado sólido, que é, no caso, o ouro, né? Como ele vai ser encontrado aí na natureza. Além do estado sólido, a gente vai poder observar o estado líquido. No estado líquido não há forma física definida, mas há volume definido. Você não consegue, né, manusear a água, você não consegue moldá-la no seu estado líquido. O que você vai conseguir é colocá-la num recipiente, né, num balde, numa bacia, num copo, numa garrafa. E aí ela vai pegar um volume definido, mas de acordo com o recipiente onde você colocou. O que nos impede de comprimir o material de forma significativa. A força de atração entre as moléculas impede que elas se movam livremente como um gás, né, porque as moléculas ainda estão mais unidas ali, mais próximas umas às outras. A tensão superficial, que é uma força de atração entre as moléculas iguais, é a que possibilita a formação de gotas
Então é por isso, né, que a gente observa ali, a gente tem o volume definido da água no seu estado líquido, né, como a gente pôde observar, e essas moléculas elas vão ter ali uma força de atração entre elas, né, que é o que a gente conhece como tensão superficial da água, que é uma outra propriedade específica ali da matéria. E nesse caso, as moléculas elas conseguem se unir e formar gotas, né, como a gente pode observar. E aí na outra imagem, a gente observa aí um exemplo da água ou da matéria, né, no seu estado gasoso. Olha só, um material em estado gasoso não tem forma nem volume definido, né? A gente nem consegue muito visualizar a matéria no seu estado gasoso. A gente sabe que ela está presente aí no ar, por exemplo, né? Que o ar ele vai ser composto por gases. A gente vai ter ali oxigênio, né? Gás carbônico, hidrogênio. Todos eles estão presentes ali, mas a gente não consegue visualizar. A gente só consegue perceber a ação deles. Então, ele possui alta capacidade de expansão em razão da energia cinética elevada. Então, essa energia aqui, ó, ela vai movimentar essas moléculas, né, do líquido, aliás, do estado gasoso ali da matéria. E isso vai permitir com que ela se expanda, né, e ocupe ali diversos meios. Nesse exemplo, a gente tem aqui um balão, né, e esse balão ele vai estar sendo preenchido com o quê? Com ar, né? Ele pode ser preenchido com ar, a gente sopra, enche esse balão aí, ou ele pode ser preenchido com outro tipo de gás, né, que é o gás hélio. É um gás que muitas vezes as pessoas utilizam ali quando fazem decoração de festas, né, alguns tipos de ornamentação, ou aquele balão que vende às vezes nas ruas, né, nos arraiais ali, onde o balãozinho está cheio e ele, se você soltar, ele sobe sozinho, ele vai embora, né, porque ele tem ali um gás, que é um gás hélio, que dá essa movimentação ali para o balão por causa dessa densidade, né? Então a gente pode preencher ali, a gente sabe que esse balão está preenchido com ar, né? E aí a gente pode observar o ar ocupando ali esse recipiente, né? No caso aí o balão, a gente não consegue vê-lo, mas a gente sabe que ele está ali, certo? Uma prova de que o ar também é matéria. E aí lembra que nós falamos sobre as transformações, né? As transformações que vão acontecer ali com a matéria. A gente vai observar, então, agora as transformações físicas, que são aquelas que acontecem onde a gente consegue mudar o estado físico, né? Quando a gente fala de físico, a gente está falando ali realmente da sua estrutura, mas não altera a composição. A gente já deu aí alguns exemplos, falando quando a gente coloca a água no congelador, por exemplo, ela passou do seu estado líquido para o estado sólido. A gente mudou essa estrutura ali da água, ela congelou, né? Formou ali um bloco de gelo, por exemplo. Então a gente mudou somente a estrutura, né, fisicamente, a estrutura física ali, a gente fez uma transformação física, né? Se você fosse adicionar algo, né, ou calor, por exemplo, a gente já teria ali um outro tipo de transformação, mas nesse caso a gente mexeu somente na estrutura. Vamos observar um pouco mais ali sobre a estrutura física da matéria, a transformação física da matéria. É possível que uma substância passe de um estado para o outro, sem, contudo, alterar sua natureza química. Por quê? Porque a gente está mexendo somente, né, na sua estrutura física. Os principais fatores que a influenciam são a pressão e a temperatura. Olha o exemplo. Nós temos aí um cubo de gelo, né, que acabou de sair lá do congelador. E aí, se a gente deixar esse cubo de gelo ali na pia, por exemplo, o que vai acontecer? Por causa da temperatura, né, e principalmente aqui na nossa região, que são sempre muito altas, né, o que vai acontecer? Esse gelo ele vai derreter. Olha aí, ó, já até começou a derreter aqui na imagem, como a gente pode observar, certo? E aí a gente tem essa interação, ele está recebendo calor e ele está derretendo. E aí, olha só, o outro exemplo que nós temos aqui, ó, quando se adiciona, né, calor no estado líquido e ele vai evaporar, como esse exemplo que a gente observa aí da água aí no seu estado, no estado líquido, né, passando aí para o gasoso. E aí, a gente falando aí sobre as transformações, né, as transformações então da matéria, a gente pode observar, a gente vai ainda visualizar essa agitação das moléculas, né, olha só, a gente tem aqui um exemplo para a gente observar, que nós falamos sobre esse grau de agitação das moléculas, e aí você observa, né, lá no estado sólido, elas estão bem próximas ali umas às outras, tem uma pequena movimentação entre elas. No estado líquido, lá na primeira parte ali da nossa imagem, você pode visualizar que elas estão, né, já mais dispersas. E aqui no estado gasoso a gente observa
esse maior grau de agitação ali entre as moléculas justamente por causa, né, da energia que está movimentando aí elas. Então assim a gente consegue observar. E aí, olha só, aí nós temos no estado sólido, né, líquido, e também o gasoso, certo? E aí, ó, a gente observa que entre esses três estados aí da matéria, esses três estados físicos, vão acontecer algumas mudanças, né? E cada um desses processos vão receber nomes, né? Eles têm seus nomes específicos, como, por exemplo, quando nós temos ali a água no seu estado líquido, né? Naquela primeira imagem lá onde você observa o líquido, esse líquido, se você colocar lá no congelador para fazer um gelo, o que vai acontecer? Observa a seta azul. A água passou ali do seu estado líquido, né? E aí ela vai solidificar. Esse processo ele chama solidificação, né? Ela está se transformando em sólido, ela está se tornando sólida. Então, do líquido para o sólido, como a gente pode observar. E o contrário, quando a gente tira esse sólido lá, esse gelo do congelador, e ele vai derreter, esse processo aí ele recebe o nome de fusão. Agora você observa a seta vermelha vindo lá do sólido para o líquido. Então, o derretimento aí desse gelo, né, ele recebe esse nome de fusão. E aí nós temos outros processos relacionados com essas mudanças aí do estado físico da água, como, por exemplo, do estado líquido, você colocou ali uma panela para ferver com água e aí esqueceu aquela panela lá. E aí o que acontece? Essa água ela começa a evaporar, né? Então ela vai passar do estado líquido, olha a seta vermelha, para o gasoso, e esse processo ele recebe o nome de evaporação. O contrário, do gasoso para o líquido, ele vai receber o nome de condensação, aí na seta azul. E aí nós temos também a passagem direta do estado gasoso para o sólido, e aí a gente vai ele vai ter o nome de ressublimação ou deposição, aí na seta azul, e do sólido para o gasoso, que também pode acontecer, essa passagem do sólido diretamente para o gasoso, na seta vermelha a gente observa aí como nome de sublimação, certo? Muito bem, então assim a gente pôde observar um pouco mais dessas moléculas ali da água, né, essa agitação da molécula da água e alguns desses processos. Passou rápido, conseguiram pegar aí algum desses processos? Mas a gente vai observar cada um deles agora com detalhes nas nossas próximas imagens. E o primeiro que a gente observa é o processo da fusão. Olha só. A fusão, então, ela representa a passagem do estado sólido para o líquido, né? Como a gente pode observar aí. E no exemplo, na nossa imagem, nós temos um sorvete, né? Que é muito consumido aí no verão, né? No calor. E aí o que acontece? O sorvete ele está ali, congelado, né? Bem geladinho lá na sua forma sólida. E aí, se você não consumir logo, conforme ele vai recebendo calor, né, vai recebendo ali as temperaturas mais altas, ele vai derreter. Então essa passagem do estado sólido para o líquido, ela recebe o nome de fusão, certo? O outro exemplo que nós temos, que também acontece lá na cozinha de casa, é a vaporização, né? Olha só. A vaporização, ela representa a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Também chamado ali de evaporação, e de acordo com alguns graus ali que acontecem, ela vai sendo recebendo a sua nomenclatura. Então, olha só, colocamos a panela ali no fogo, está fervendo, né? Esqueceu a tua panela lá. O que vai acontecer? Se essa água passar muito tempo ali no fogo, ela vai evaporar. Então, se você está observando aí na imagem, tem uma fumacinha subindo, né? Isso aí é vapor de água, né? A gente está vendo justamente lá as moléculas da água evaporando. Então, a gente tem essa passagem do estado líquido para o estado gasoso, e aí ela vai, né, tendo ali um grau de agitação maior, já vai aí para o ar, né, pro ar atmosférico. O outro exemplo que nós temos é a liquefação ou a condensação, e aí nós temos, né, o oposto, a gente vai ter agora a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E olha só, aí no nosso exemplo tem uma latinha de refrigerante, né, também poderia ser um copo com uma bebida bem gelada ou uma garrafa. Quando você coloca algo muito gelado em um copo, por exemplo, no caso essa bebida acabou de sair da geladeira, está bem geladinha, e aí o que vai acontecer? Você coloca ela ali na mesa, né? Você está almoçando ou algo parecido, lanchando, deixou seu refrigerante ali, ou a sua água gelada também, e aí você olha para o copo, ou para a garrafa, ou até mesmo para a latinha, e você observa que vão se formando bolhas, aqui ó, várias gotículas aqui que vão se formando nesse recipiente. Certo? Aí a gente fala, eita, tá tão gelado que o copo tá suando. Mas como é que pode o copo suar, né?
o que acontece é o seguinte, a interação desse líquido que está gelado aqui dentro, né, o interior dessa latinha aqui, ó, ela está com um líquido bem gelado. Só que quando ela interage com o ar que está aqui fora, o ar ele tem uma outra temperatura, ele não está gelado. Né? Ele pode estar até mais quente ali do que essa bebida. E aí, essa união ali, aliás, essa passagem ali que a gente observa desse estado, né, desse gás que se formou ali, ó, no corpo da bebida, você tem a presença do ar, né, que estava ali na atmosfera, e aí ele vai condensar, né? Então, o certo seria a gente dizer que está condensando ali, ó. Então, essa passagem do estado gasoso para o líquido, olha aí, o vapor de água que ficou aqui, né? Está presente aqui nas gotículas ali da latinha, ele estava no vapor de água. Só que quando ele entrou em contato com esse líquido ali, com a temperatura mais baixa, né? Ele saiu do seu estado gasoso, passando para o estado líquido, certo? Olha só, nós temos aí um outro exemplo na próxima imagem, que é a solidificação. E ela representa a passagem do estado líquido para o estado sólido. E aí a gente tem lá de novo o nosso exemplo do gelo, né? Então a gente colocou ali o gelo na sua forminha, lá no congelador, e aquela água que estava no seu estado líquido passou para o estado sólido. Só que a gente tem também um outro processo que ele vai, é como se ele pulasse uma etapa, ele vai direto do sólido para o gasoso, que é o que a gente observa nessa imagem, que é a chamada sublimação. E ela representa a passagem do estado sólido para o estado gasoso, ou o inverso, sem passar pelo estado líquido. Né? O normal seria a gente, por exemplo, pegou um sólido, aí ele vai derreter, passou para o estado líquido, depois ele vai, de acordo com as altas temperaturas, ele vai evaporar, e aí a gente tem todos esses três estados. Mas pode acontecer dele passar direto do estado sólido para o estado gasoso, como, por exemplo, essas naftalinas, né, que às vezes a gente utiliza ali nos guarda-roupas, né, para evitar traças, e a gente observa que ela tem esse formato, né, sólido, e aí ela vai, com o tempo, né, ela vai ali evaporando, então ela está passando direto do sólido, vai se desfazendo direto para o gasoso, ela não derrete, né, ela vai passando direto desse processo ali, a naftalina, certo? E aí na outra imagem, a gente observa um pouco mais das mudanças ali de estado físico da matéria, né? Utilizando sempre ali como nosso exemplo da água. Então a gente tem aí, ó, a água no seu estado sólido, líquido e gasoso, né? Os três estados básicos aí onde a gente vai encontrar a matéria. E aí lembrando que à medida com que ela recebe ou perde calor, né, e pressão, ela vai mudar esses estados físicos. A gente tem aí uma transformação no estado físico. Então olha aí, quando nós temos a matéria no seu estado sólido e ela está recebendo calor, o que vai acontecer? Ela vai passar aqui, ó, nós temos então, ó, o aumento de temperatura. Essa parte aqui da seta em vermelho a gente vai ter um aumento na temperatura. O gelo vai o quê? Vai derreter. E esse processo ele é chamado aqui, ó, de fusão. Do líquido para o gasoso a gente tem o processo de vaporização, certo? Do sólido direto para o gasoso, a gente vai observar aqui, ó, a sublimação. Aí tudo isso está relacionado com o aumento da temperatura. E quando baixa a temperatura? Quando a gente tem uma redução na temperatura. Agora a gente acompanha as setas em azul. Olha só, do gasoso, do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem aí o processo de liquefação. Do líquido para o sólido, a gente observa a solidificação, porque baixou a temperatura, essa água que estava ali numa temperatura ambiente, você colocou no congelador, a temperatura lá é muito mais baixa, né? Então ela está perdendo calor, ela vai solidificar. Do gasoso para o sólido, a gente tem a sublimação, certo? Então, dessa forma, a gente pode observar um pouco mais ali das mudanças de estado físico. E essas mudanças, né, muitas delas, estão acontecendo aí no nosso dia a dia, na natureza também, né? Como a gente pode observar, a gente observa aqui, ó, o ciclo da água. Então não é só na cozinha que a gente pode observar o ciclo da água. Na natureza ela acontece aí constantemente. Olha só, nós temos lá, no início, né, da nossa imagem, você viu ali que nós temos, ó, o rio. E esse rio, essa água no seu estado líquido, ela vai evaporar, vai passar ali para o ar atmosférico. Então a gente tem ali a evaporação. Nós temos também aqui, ó, um outro processo que acontece, que é a transpiração.
dos vegetais, né? Eles estão perdendo ali água num processo chamado transpiração para o ambiente. E esse vapor de água que está subindo ali para o ar atmosférico, o que, que acontece? Ele vai se condensar, né? Lembra quando a gente falou ali dele passando do estado gasoso para o líquido, né? O que, que vai acontecer? Esse vapor de água todo que evaporou lá dos rios, que subiu na forma aqui de transpiração das árvores, né, dos vegetais, eles vão se concentrando lá no ar atmosférico. E essa concentração deles, ela recebe o nome de condensação. E o que, que ela forma? Ela vai formar nuvens. E quando essas nuvens estão bem carregadas ali, elas estão cheias de vapor de água, aquela nuvem bem escura, né, que a gente observa, que a gente olhou para o céu e já viu aquela nuvem bem escura, a gente já pensa uma coisa, vai chover. E a chuva, ela nada mais é do que um outro processo, né, de transformação ali, que é a precipitação. Aquele vapor de água que estava lá naquela nuvem fez com que ela ficasse carregada e depois ela precisa liberar essa água. E a gente chama de precipitação, que é justamente a água caindo na forma de chuva aqui no solo, certo? E aí essa água também ela vai passar ali pelo solo para o rio, né, chamando ali de processo de infiltração, por exemplo. Então, dessa forma, a gente consegue também observar essas mudanças aí no estado físico da água na natureza. E essa interação ali da água com a temperatura, como a gente pode observar, ela recebe aí o nome de ciclo da água, certo? Então, muito bem, essa daí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham compreendido aí o nosso conteúdo e a gente se vê na próxima aula.